Olá, pessoal, boa tarde. Estamos iniciando mais uma sessão de Net Café, né, promovido aqui pelo Pop Bahia, mas que conta com o apoio de todos os Pops que nos acompanham, interagem com a gente, né, nos honram aí. Temos vários amigos e colegas aqui de todo o Brasil e alguns colegas, inclusive, de fora aí, né, do país, que estão nos prestigiando. E hoje a gente tem a honra, né, de receber aí o Ítalo Valci, prata da casa do Pop Bahia, né, eu tenho a honra de chamá-lo de amigo, que vai estar aí hoje falando sobre CICD para engenheiros de rede, né, parte dos trabalhos que ele tem conduzido lá, né, na FIO, e ele vai falar aí com mais propriedade. Então, sem mais delongas, Ítalo, o microfone é seu, fique à vontade, você está em casa. Opa, muito obrigado, Thiago. O prazer e a honra é todo meu aqui estar falando aqui no Net Café, que acho que é um evento bem legal, que dá para a gente compartilhar algumas ideias, algumas coisas que a gente tem feito. E hoje eu queria compartilhar um pouco desse trabalho de integração contínua, né, que a gente tem feito aqui na Enlight. É um trabalho que está em andamento, né, a gente tem muita coisa por fazer ainda. O título da palestra até botei CICD para engenheiro de rede, porque a ideia é falar mais da perspectiva da gente como engenheiro de redes, o que a gente tem usado de infraestrutura, de solução, como a gente tem organizado o nosso pipeline, etc. Mas, desde já, eu antecipo para vocês que assim, tem muita coisa da cultura DevOps que eu não vou mencionar aqui, nem tenho propriedade para falar. O Gomex está até aqui na call também, e o Gomex tem livro na área, tem um conhecimento muito grande, tem um canal do Linux Tips também que fala muito sobre isso. Enfim, tem muita documentação na rede sobre pipeline automatizado, sobre infraestrutura como código, sobre pipeline como código. Então, eu vou falar só um pouco do nosso relato de experiências, como a gente está montando o nosso pipeline aqui, e aí também, assim, criar esse lugar aqui como um espaço de discussão mesmo, no final, aí para a gente poder, enfim, identificar o que é que pode ser melhorado, quais são as estratégias que a gente tem usado, se são as melhores estratégias, se não são, enfim, tá? Então, só esse disclaimer mesmo que eu queria fazer no início, né, que essa palestra tem essa visão de um engenheiro de redes e não de um especialista na cultura DevOps, e aí, portanto, as estratégias que a gente apresenta aqui requerem uma visão especializada antes de serem adotadas na prática, porque muita coisa do que a gente pode estar sugerindo talvez não seja a melhor prática, mas é o que a gente tem adotado aqui, aí essa é a visão que eu quero passar. Essa palestra também, assim, acho que 5% é conhecimento meu, mas 5% é experiência do que a gente tem aqui, mas 90% é conhecimento que a gente seguiu da internet ou seguiu de outras referências aí nessa linha, tá? Primeiro, só para colocar todo mundo na mesma página, qual que é essa ideia do pipeline de entrega contínua, né? O título da palestra CICD vem dessa ideia de integração contínua e entrega contínua, ou implantação contínua, né? E a ideia básica é que você possa ter entrega ágil de produtos sejam eles de infraestrutura ou de código, através de um processo automatizado. Na experiência que eu tenho visto muito entrega de produtos de software, né? Então, artefatos de software, uma versão nova de um programa, sei lá, uma correção de Ítalo, um bug ou uma desculpa imagem. te Oi? interromper, Ítalo. O pessoal está reportando que está tendo, picotando um pouquinho o seu áudio. Dá para entender, mas está picotando. Talvez se você tirar o fone e falar direto com o fone do notebook, melhore um pouco, se não for difícil para Pode, você agora. não, pode ser sim. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu mudar aqui o fone para o do notebook, então. Oi, vocês me ouvem? Não sei se melhorou, piorou. Na verdade, tá igual. Para mim ficou igual ainda. Mas se ficar muito complicado, a gente segue para não ter prejuízo da sua fala aí. Tá dando para entender. Fala um pouco para gente se melhorou, como é que tá? Tá mudo agora. Eu não consigo te ouvir. Não sei se você me ouve. A gente não te ouve, tá?
Parece que o Ítalo teve uma Você queda estragou aqui, até tudo, vamos Bonfim. aguardar ele voltar. Você estragou tudo, Bonfim. Devia ter ficado quieto. Olá você. Vamos aguardar um pouquinho, pessoal, por favor. Tira a câmera. Vou tirar a câmera aqui para ver se melhora. Peraí. Pronto. Oi, vocês me ouvem? Melhorou agora? Tá bom? Tá ruim? Tá a mesma coisa, Ítalo. Se você quiser deixar a câmera para poder a gente acompanhar, fica à vontade. Mesma Pode coisa. seguir à vontade aí. Agora eu tô usando o microfone do P2, né? Não deveria estar picotando, não. Tava no AirPods mesmo antes, eu já até sugeri tirar, não sei. Mas, tá, enfim. Tá muito ruim, não tá dando para entender mesmo, né? Não, Mesma dá para coisa. acompanhar, dá para acompanhar. Só é um pequenos estalos, mas que dá para acompanhar sim. Se desse para resolver de maneira trivial, a gente resolvia, mas tá tranquilo. Vamos seguir para não ter prejuízo da sua fala aí. Vamos lá. Se você ficar muito ruim, Thiago, você vai me falando, eu tô tentando falar mais pausadamente, alguma coisa assim, tá? Então, eu estava comentando sobre esse conceito, né, de entrega contínua para todo mundo ficar na mesma página. E aí, assim, eu estava comentando que na minha experiência eu tenho visto mais produtos de software, eu vejo também algumas coisas de infraestrutura, aprovisionamento de infraestrutura dentro do pipeline, vi até alguns trabalhos na parte de políticas de roteamento, configuração automatizada de política de roteamento, etc. No nosso caso aqui, é um pouco de software, né, porque na verdade é o nosso controlador SDN que a gente está tentando integrar nesse pipeline de integração contínua, mas a gente também tem outras coisas de infraestrutura e esse pipeline envolve muita coisa de infraestrutura, então por isso essa ideia de falar para engenheiros de rede. Quando a gente fala de integração contínua, tem que citar a cultura DevOps, né? Eu acho que integração contínua, pipelines, infraestrutura como código, está com o DevOps e é um mundo de coisas, eu acho que é importante estar muito atento a isso. Quando a gente fala de integração contínua, está falando sempre muito de fazer o build, o teste, o deploy, não necessariamente o deploy, mas pelo menos o build, o teste, quando é necessário fazer build ou pelo menos o teste, para você entregar esse produto. E a gente fala também muito de pipeline como código, no sentido de você descrever o seu fluxo de execução, né? Usar uma linguagem descritiva para poder escrever o seu fluxo de execução, executar isso dentro de uma ferramenta automatizada, executar isso de forma sistematizada, usar sistemas de controle de versão para manter histórico, manter revisão, manter auditoria do que está acontecendo, enfim. Então, mais ou menos esse é o contexto que a gente está tentando trabalhar. Um exemplo de um pipeline de software, e engraçado que eu peguei esse exemplo, inclusive, do blog do Rafael Gomes, né? Um exemplo de um pipeline de software é mais ou menos esse que está apresentando aí, né? Você faz o build de um artefato, por exemplo, uma aplicação em C++, você vai fazer o build dessa aplicação, ou se você está falando de uma aplicação em uma linguagem dinâmica e que usa algum tipo de containerização, você faz o build do container. Fazer os testes unitários, né, unit test, né, que validam funcionalidades específicas do código, provisionamento de uma infraestrutura de teste, teste de integração, que verifica a integração entre diferentes partes do sistema, teste de aceitação, né, que do ponto de vista do usuário faz alguma validação daquele sistema, validações de segurança, validações de performance, validação dos casos de uso ou dos serviços que aquele artefato pretende prover. Lançamento em um repositório, né? Tipicamente, inclusive, os pipelines de integração contínua têm como resultado final a publicação de um software, de um artefato em um repositório, não necessariamente o deploy, mas a publicação disso em um repositório, então, tipicamente também isso acontece. Provisionamento de infraestrutura de produção, deploy, pré-produção e o deploy em produção mesmo, né, para a disponibilização para o cliente, né. Inclusive, tem se discutido muito o uso de microserviços para que você tenha não a aplicação inteira sendo feito o deploy, mas pequenos pedaços dessa aplicação e isso, inclusive, impactando muito menos o usuário, mas entregando bastante serviço ao usuário.
E uma das coisas até que Rafael comenta no blog dele, que a gente vivenciou na prática aqui, é a ordem desses passos, por exemplo, né? O que deve ser feito primeiro? O build, o teste unitário. Lá no blog do Rafael ele até comenta um pouco sobre isso, né? Sugerindo que o teste unitário, como uma boa prática, fosse feito primeiro, ou aquele teste que tem um resultado mais rápido seja executado primeiro, para que a equipe de desenvolvimento possa ter um feedback mais rápido daquilo ali. No nosso caso, a gente vivenciou muito isso, por exemplo, com testes de aceitação, né? No nosso caso aqui especificamente, porque a gente tem uma série de use cases, né, que a gente quer validar, uma série de serviços que a nossa ferramenta presta, e a gente queria, antes de fazer outras validações, né, por exemplo, validações de performance, validações de segurança, a gente queria responder a pergunta básica de, olha, essa nova release está quebrando alguma desses serviços que a gente presta ou não. Nesse caso especificamente nosso, inclusive, vale ressaltar que o software que a gente está rodando dentro do nosso pipeline também tem um pipeline próprio, né, da equipe de desenvolvimento deles, que aí, nesse pipeline deles, certamente os testes de unidade aparecem na frente. No nosso pipeline, apesar da gente também executar os testes de unidade, mas a gente roda os testes de integração bem lá na frente, acho que é depois do teste de unidade, inclusive, mas é bem lá na frente para poder ter um resultado o quanto antes possível para dar o feedback rápido para a equipe de desenvolvimento. Tá? Um exemplo de um pipeline de infraestrutura, né? Por exemplo, a configuração de política de roteamento BGP via Ansible. Né? Então, o gatilho nesse caso aí é uma equipe de engenheiros que faz o commit de uma nova política através de um repositório, por exemplo, no Git, e aí você tem que fazer testes de unidade nesse novo commit, né? nesse código que mudou, para validar a corretude da política, corretude no sentido sintático, por exemplo, né, se ela está adequada com a sintaxe que é esperada para aquela política. Provisionamento de infraestrutura de teste, né, por exemplo, tipicamente você vai fazer essa validação em algum laboratório virtual, né, por exemplo, usando roteadores em software, GoBGP e por aí vai, para poder fazer algum tipo de validação, ou até mesmo máquinas virtuais do fabricante de hardware que você usa na sua infraestrutura. Então, faz esse provisionamento de teste, faz os testes de integração, por exemplo, checando se os prefixos, quais são os prefixos que são afetados por aquela nova política BGP, se aquela política BGP tem um overlap com alguma outra política, qual é o impacto disso no tráfego de produção. Então, são alguns testes de integração que você pode fazer. Testes de aceitação, por exemplo, verificando a efetividade da política, sei lá, vamos supor que a sua política faça o bloqueio de prefixos martinianos, né, prefixos inválidos ou prefixos bogons. Então, verifica se aquela política realmente está bloqueando aqueles prefixos do vizinho que você está ativando. E, finalmente, o deploy em produção, que é, no caso, a alteração na configuração do roteador de produção. E aí, não necessariamente, esse deploy precisa ser feito automático dentro do pipeline, né? Alguns passos do pipeline, ou, por exemplo, esse passo do deploy, podem ser passos que requerem uma atuação manual, um processo de autorização, inclusive, dentro da sua configuração. Esse aqui é um exemplo de um conjunto de etapas que poderiam ser usadas para montar um pipeline, né? Então, a build contínua do código, integração contínua, o que é que você precisa fazer para testar, e a entrega contínua, que tipo de teste que você pode fazer para poder executar esse pipeline. Esse aqui é um outro exemplo, esse aqui é bem específico nosso, né? Aqui é um outro pipeline que a gente tem para infraestrutura, no caso de documentação, né? Nosso sistema de documentação, a gente usa o padrão RST, que também é suportado ou se assemelha de alguma forma com Markdown. A gente cria o código dentro de arquivos RST, e uma vez que você faz o commit desse código, são feitos alguns testes para verificar a sintaxe ou as boas práticas do código que foi commitado. É feito o build, né, desse código, transformando esse código, no nosso caso, em HTML, pode ser em PDF, LaTeX, enfim. E, por fim, o deploy, que é efetivamente copiar esse código gerado para o site que vai hospedar essa documentação. Então, essas são as etapas que são executadas, por exemplo, para sair de um código RST, como esse aqui do lado, até um site de documentação
do que a gente tem. Isso aqui é um exemplo quando eu cheguei aqui na Enlight, inclusive, esse pipeline já existia, e foi aí que eu comecei a ter contato com essa ideia de pipeline, de CI/CD, etc., e aí depois evoluiu para o nosso pipeline da nossa ferramenta, tá? Então, assim... Então, tem uma questão no chat, não sei se você quer responder agora ao final, do Gomex. Como você garante que a infra de teste está zerada? Boa pergunta, boa pergunta. Hoje, a nossa infraestrutura de teste que a gente está rodando, a gente tem duas infraestruturas de teste que a gente está rodando, né? Eu acho que eu vou até falar um pouco mais sobre isso lá na frente, mas uma infraestrutura de teste que a gente está rodando é uma infraestrutura de teste baseada em ambiente virtual, e aí a gente recria, a gente faz o provisionamento do zero dessa infraestrutura, né? Instancia novos containers, ou no nosso caso, é um container só que roda uma ferramenta chamada Mininet. E aí, dentro desse container, a gente cria a nossa topologia, roda os testes, então a gente parte do zero. Na infraestrutura física, a gente tem hoje um framework que o Jerônimo até desenvolveu, né, que orquestra, digamos assim, os nossos equipamentos físicos, e esse framework ele é responsável por ir até o equipamento e, por exemplo, fazer um clear das configurações do OpenFlow, na tabela OpenFlow, faz um clear dos contadores de interface, porque a gente, de alguma forma, vai usar a tabela OpenFlow mais para frente para validar se a ferramenta de orquestração está criando os fluxos corretos, ou vai usar os contadores das interfaces para saber se os pacotes que estão sendo encaminhados batem com o padrão que a gente tinha esperado, isso tudo dentro do processo de validação de testes end-to-end. Então, hoje, no ambiente virtual, a gente garante que ela está zerada, porque a gente provisiona do zero, né, a cada execução, e no ambiente físico, a gente tem esse framework que uma das etapas desse framework é justamente fazer o processo de limpeza das configurações do switch, ou pelo menos uma limpeza parcial naquilo que a gente vai usar depois. E como você testa a convergência? Tipo, sair do estado V1 para V2. Então, a gente usa muito teste end-to-end para verificar a convergência, né? Então, por exemplo, eu não sei se essa é exatamente a pergunta que você está fazendo, né? Mas o que eu estou entendendo de convergência é se o que a gente requisitou para um software realmente foi implantado no switch ou no equipamento de rede que a gente está executando. Então, a gente usa muito esses testes end-to-end e a gente faz uma validação de consulta da tabela OpenFlow para saber se os fluxos que estão lá, conhecendo o padrão de instalação que a gente criou, se os fluxos que estão lá realmente batem com o que deveriam ser criados pela ferramenta. Então, a gente usa uma API alternativa do software, né? Hoje, essa API é baseada em SSH, por exemplo, né? A gente executa um comando SSH para o equipamento, lista a tabela OpenFlow e compara a saída com o que deveria ter. Ou, no caso do Mininet, por exemplo, a API do próprio Mininet permite com que você rode comandos dentro do OpenVSwitch para saber informações da tabela de OpenFlow, e eu comparo isso com o que eu esperava que a ferramenta tinha gerado originalmente. Então, essa mais ou menos é a comparação de estados que a gente tem feito, tá? Então, assim, qual o problema que a gente quer atacar? Eu já falei um pouco até sobre isso, mas trazendo de forma mais sistematizada. Então, a Enlight AMPF é uma rede SDN, né, uma rede definida por software de produção, e a gente está trabalhando agora no ambiente SDN 2.0 do nosso ambiente. No ambiente 2.0, a ideia é que a gente migre completamente para OpenFlow 1.3 e a gente migre para uma plataforma de switches OpenFlow que são somente OpenFlow, né? A gente está trabalhando bastante com a Noviflow, que tem um hardware de altíssima capacidade, com uma alta densidade de porta 100 GB, e que suporta 100% OpenFlow, inclusive suporta um pipeline programável com P4, mas a gente não está indo por essa linha, pelo menos por enquanto, a gente está indo mais pela linha de OpenFlow desse pipeline. Esse é o ambiente SDN 2.0. Nesse ambiente SDN 2.0, o orquestrador SDN acaba se tornando um fator principal aí da orquestração da rede, né? Então, a nossa ideia é que a gente possa ter um orquestrador SDN que vai ser o produto que a gente vai estar sempre entregando e que esse produto seja entregue de forma segura, ágil e automatizada, né? Segura porque, como eu falei, ele acaba executando uma função principal aí na rede, né, de orquestrar e controlar todo o encaminhamento da rede. Ágil porque
nesse novo modelo de controlador SDN que a gente está adotando, eu vou falar mais para frente a ferramenta, ele tem a capacidade de criação de NAPs e modificação de funcionalidades de uma forma muito mais dinâmica do que a ferramenta anterior que a gente tinha. Então, a gente gostaria de ver as entregas dessas novas funcionalidades de uma forma muito mais ágil no ambiente do que o que a gente estava acostumado anteriormente. Tá? E automatizada, porque aí você tem sistematização da forma como é executada, você tem garantias de que ele sempre vai executar da forma que você planejou para que ele execute, garantias de segurança, você demanda pouca interação manual no ambiente, então essa seria a ideia da gente executar de forma automatizada. Então o que a gente busca, na verdade, é implementar novas releases de forma rápida e automatizada, validação em abundância do software do controlador, né? Esse projeto de software do orquestrador SDN, como eu falei, ele já tem algumas validações, né, principalmente testes de unidade e testes de integração. A gente incorporou nesse sistema o uso de testes end-to-end, né? Eu vou falar mais para frente sobre os testes end-to-end, para que a gente possa validar ao máximo todos os casos de uso desse sistema e a gente possa garantir que ele não vai quebrar os serviços que a gente prestava na versão anterior, por exemplo. Tá? E integração com o ambiente de hardware, porque a gente já viu casos, por exemplo, de que ele funciona muito bem no ambiente virtual, com Mininet, etc., mas quando você vai rodar isso no ambiente de produção, com hardware específico, coisas estranhas acontecem, né? E essas coisas estranhas podem ser desde, por exemplo, comportamentos que você não tinha previsto que poderia dar problema e podem dar problema, por exemplo, algumas actions do OpenFlow em algumas portas que não são suportadas, em outras são suportadas, até casos, por exemplo, em que a tabela OpenFlow possui as entradas, mas na hora de o pacote tem algum problema e esse pacote não é encaminhado. Então, essas integrações com o ambiente de hardware ajudam a gente a entender um pouco como esse software vai se comportar na prática. Tá? E garantia do funcionamento dos serviços, como eu falei, né, através do uso dos testes end-to-end, e as validações de segurança, né, que são validações tanto do ponto de vista de segurança de código mesmo, né, de caso de abuso, análise estática de código, inspeção de code smells da imagem Docker que a gente está usando, até coisas, por exemplo, de desempenho, né, que atacam a premissa da disponibilidade. Né? Então, por exemplo, será que esse controlador, depois de tantas horas de uso, criação, remoção de circuitos, etc., esse controlador tem algum tipo de vazamento de memória, o uso de memória dele está aceitável, não está, ou até mesmo coisas específicas do OpenFlow, né, que a gente está pensando ainda um pouco sobre isso, como é que a gente vai fazer, mais validações no sentido assim, poxa, esse software, ele habilitou a descoberta de vizinhos, LLDP, numa porta de usuário, e aquela porta de usuário pode gerar um número de requisições muito alto que vão afetar o plano de controle do controlador. Então, são alguns casos de abuso específico do plano de controle que a gente quer também fazer validações de segurança. Tá? Esse Netcafé aqui já viu algumas palestras sobre a Aimlight e a Ampef, então eu tomei a liberdade de recortar um slide do Jerônimo da última apresentação dele, inclusive sobre o projeto INT, que fala um pouco sobre a Aimlight. Né? Então, a gente é um ambiente Layer 2 que provê conectividade para diversas instituições de ensino e pesquisa na América Latina, a África e agora também a conexão, principalmente dessas instituições com a América do Norte. A gente é financiado pela NSF, né, e temos vários links de 100 GB conectando os Estados Unidos com a América Latina e com a África. A gente usa a SDN em produção desde 2014, atualmente a rede roda com o OpenFlow 1.0 e a gente está nesse processo agora de migração para o OpenFlow 1.3. A gente usa o framework de orquestração baseado no NSI. Temos alguns pontos de conexão à Flórida, no Brasil, no Chile, em Porto Rico, Panamá e agora na África do Sul também. Tá? E o INT, que nesse slide aqui era importante falar sobre o INT também ele aparece nesse nosso pipeline justamente como uma demanda de release que pode surgir para a entrega de novas funcionalidades. Então, cada vez que a gente
desenvolver novas características do INT, da telemetria em-band, que foi o alvo dessa apresentação aí. Novas características da telemetria em-band vão demandar novas versões do controlador e esse controlador vai precisar ser atualizado com uma frequência muito maior do que o que a gente tem hoje, né? Cada vez que a gente tiver serviços sendo adicionados, esse controlador precisa ser executado. O nosso orquestrador SDN que a gente tem trabalhado é o Kitos, né? Talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar do Kitos. Ele é um framework SDN para orquestrar redes SDN OpenFlow, baseado em OpenFlow 1.0 e 1.3. As funcionalidades do Kitos são providas através de NAPs, né? Que são Network Apps, que adotam o conceito de microserviço. Então, cada NAP ela faz uma coisa muito específica e aqui faz muito bem aquilo ali. E aí, um serviço mais complexo pode ser provido através da agregação de múltiplas NAPs. É um projeto mantido pela comunidade brasileira, principalmente a Unesp e a ANSP, né? A Universidade de São Paulo e a Rede Acadêmica de São Paulo, e uma colaboração muito forte com a gente aqui da Enlight. A gente tem desenvolvedores que atuam especificamente no Kitos e especificamente nas NAPs aí que a gente usa, ou NAPs que de alguma forma atende a comunidade. É um sistema 100% open source e baseado em Python 3, né? Acho que já está 100% compliance com Python 3.7, se não me engano, e bastante compliance com 3.8 também, tá? Então, basicamente, esse é o cenário e essa é a ferramenta que a gente quer fazer a entrega dela de forma contínua, tá? E por que a gente precisa de um pipeline de CI/CD para o Kitos, né? Primeira coisa, como eu falei, é agilidade. Então, novas NAPs que são lançadas, adicionando serviços ou funcionalidades chaves para a rede, como INT, L3 VPN, Deep Inspection, né, inspeção de pacotes, contenção de ataques, ou outras funcionalidades. A gente entende que essas NAPs, assim que forem lançadas, a gente precisa ter um processo claro e ágil de validação para que essas novas funcionalidades possam ser incorporadas no ambiente de produção, tá? Outra coisa são as modificações nas NAPs, novas APIs, novas funcionalidades. O Kitos, inclusive, adota uma abordagem de controle de versão da API, né, para você manter compatibilidade. Então, a ideia é que a gente garanta que essas novas modificações não vão quebrar o funcionamento da rede, mas não necessariamente a gente precisa garantir a compatibilidade, porque isso já é nativo do Kitos, esse suporte à compatibilidade. E correção de bugs, né? A gente tem trabalhado bastante com a equipe do Kitos. É um software que está numa maturidade muito grande, mas inevitavelmente a gente encontra bugs, e a ideia é que a gente possa corrigir esses bugs com uma boa agilidade, com bastante agilidade. Outra questão de por que a gente precisa de um pipeline CI/CD para o Kitos é segurança, né? Então, é o software que vai orquestrar toda a rede e, portanto, requer validações bastante criteriosas, né? Requer que a gente consiga checar se ele está fazendo algum tipo de modificação que não deveria, se o funcionamento dele está correto do ponto de vista de gerenciamento, de disponibilidade, de funcionalidade. A disponibilidade e estabilidade do ambiente devem ser garantidas, né? A gente, inclusive, teve já casos que a gente pegou graças ao pipeline, por exemplo, em que um release do Kitos trazia modificações importantes que a gente tinha para o ambiente, porém quebrava algumas funcionalidades específicas que a gente já tinha mapeado e que já estavam funcionando. Então, o pipeline ajudou a gente a detectar isso antes de a gente partir para qualquer outra fase em direção à produção, tá? Evitar a introdução de bugs por novas versões e evitar a vulnerabilidade de segurança, que para a gente acaba sendo um aspecto bastante crítico, principalmente porque a gente, de alguma forma, espera que os nossos usuários, né, as redes acadêmicas, façam alguma interação com esse sistema. Então, requisição de serviços, esse tipo de coisa, vai ter uma API de integração com o Kitos, e aí a gente quer evitar que algum tipo de vulnerabilidade possa ser explorada nesse ambiente. É importante entender também como esse ambiente SDN funciona, né? Porque a gente tem essa API norte, que é a comunicação com o usuário, e a API sul, que é a comunicação com suítes. Na API sul, tipicamente você consegue isolar bem o ambiente, você consegue ter uma rede OpenFlow dedicada para fazer a orquestração dos suítes, e aí a introdução de falhas ou vulnerabilidade de segurança acaba sendo reduzida. Mas na API norte, né, que é a comunicação com o usuário, com outras ferramentas de orquestração, essa sim pode ser alvo de algum tipo de vulnerabilidade, algum tipo de ataque, então a gente, de alguma forma, quer validar isso também, tá?
Esse aqui foi um piloto inicial que a gente fez junto com alguns estudantes aqui da própria FIU no semestre do outono do ano passado, né? A ideia básica nesse piloto inicial aqui era, ok, a gente usa o GitLab CI como ferramenta de apoio a esse processo de CI/CD. E a gente pensou, olha, como é que o GitLab CI vai se comportar, ou qual é o esforço que a gente vai ter que fazer para implementar um pipeline mais complexo, né? E aí a gente trouxe, por exemplo, essas validações de segurança aqui para serem estudadas mais a fundo, né? Então a ideia desse projeto aqui que a gente teve junto com os estudantes foi, olha, vamos avaliar que abordagem de segurança a gente pode ter para integrar nesse pipeline. E vamos avaliar também como o GitLab ele pode ajudar a gente como plataforma de CI/CD, né? Então, os estudantes eles se debruçaram sobre isso durante mais ou menos uns 6 meses e produziram resultados bem interessantes, né? Então, a primeira coisa que eles produziram é, olha, o GitLab ele é adequado, ele atende basicamente é o que a gente precisa em termos de ferramenta de CI/CD. Então, a gente consegue customizar a forma de execução, né? Os runners do GitLab CI suportam a execução em diferentes plataformas. No nosso caso, o que a gente usa basicamente é Shell e Docker, e aí isso conseguia atender a gente, inclusive com algumas coisas bem específicas dos containers Docker, né? Rodando em modo privilegiado para algumas funcionalidades mais intrínsecas da rede, né? Por exemplo, a execução do Mininet. E a curva de aprendizado para o desenvolvimento do GitLab, ela atendeu. Uma das observações que os estudantes trouxeram para a gente foi em relação a dashboards, em relação aos gráficos que o GitLab CI poderia gerar, e eles sentiram uma certa dificuldade nisso, mas a gente entende que isso vai ser abordado em etapas mais à frente. Então, a gente isso não inviabilizou o projeto naquele momento, tá? E o mais importante foi em relação à checagem de segurança, né? Então, os estudantes eles estudaram algumas estratégias de análise estática de código, a busca de informações sensíveis de código, casos de abuso. Então, eles usaram algumas ferramentas como o Bandit para poder fazer a análise estática de código. A ideia dessa análise estática era procurar vulnerabilidades no código Python e reportar caso alguma dessas vulnerabilidades fossem encontradas, né, dentro do pipeline. Então, se alguma vulnerabilidade foi encontrada, o pipeline falharia e a gente conseguiria reportar isso para os usuários. Busca de informações sensíveis, por exemplo, chaves de API, enfim, qualquer tipo de informação sensível, senha eu acho que é muito crítico, né? A gente não chegou a achar nenhum caso de senha, mas a gente achou o caso, por exemplo, de chave de API, que o desenvolvedor dentro do commit que ele fez acabou esquecendo de remover antes de fazer o commit, por exemplo, e a gente achou coisa desse tipo. Então, é isso que eu estou chamando de informações sensíveis. E casos de abuso, né? Esse exemplo, por exemplo, do LLDP foi uma das coisas que um dos estudantes notou para a gente, né? Então, olha, dependendo em quais portas o LDP for habilitado, pode gerar uma sobrecarga no controlador. E aí ele fez algumas validações nesse sentido, se o controlador ele era impactado ou não por gerar tráfego LLDP, por exemplo, em portas que tinham LLDP habilitado ou portas que não tinham. Esse foi um dos casos de abuso. Um outro caso de abuso também que a gente validou foi, por exemplo, a segurança na API SUL, né, a segurança na comunicação do OpenFlow entre o controlador e os switches. E aí a gente criou um túnel SSL, validou se isso estava se o Kito suportava essa comunicação através desse túnel SSL. A gente fez isso usando uma ferramenta de offload SSL, né? A gente usou o S-Tuner para fazer isso. Então, para o Kito acabou sendo transparente. Então, foram alguns casos que a gente validou. E a conclusão foi, olha, o pipeline é possível a gente customizar sim o pipeline e usar o GitLab CI como ferramenta para poder prover o nosso pipeline. E isso nos levou ao design do pipeline atual. Esse é o desenho que a gente tem hoje para o pipeline do Kitos, né, que a gente está rodando. Então, a gente tem uma fase de build, né, que basicamente é a compilação de todas as NEPs, de todos os componentes do Kitos que vão fazer parte da nossa solução de container. O build check, né, onde a gente faz uma execução básica do container para ver se após a inclusão desses componentes, se todos eles vão executar com sucesso, né? E aí a gente já pegou casos aqui, por exemplo, em que a adição de uma NAP
por exemplo, entrava em conflito com outra NAP do Kitos e aí fazia com que o Kitos não iniciasse, né? Então, essa fase de execução, ela responde para a gente a pergunta básica, olha, o Kitos está apto a executar sem erros, uma vez que você integrou todos esses componentes? Então, isso é o segundo passo. Aí a gente vem para o passo de teste, né? E aí foi interessante, por exemplo, essa comparação aqui com o que a gente tem lá de boas práticas do DevOps, né? Então, tipicamente, os testes de unidade são executados como logo das fases iniciais. A gente acabou colocando o teste de unidade sendo executado depois do build, porque como a gente estava baseando em um projeto que também tinha o seu pipeline de CI/CD, a gente entendeu, olha, o desenvolvedor ele vai ter uma resposta rápida pelo pipeline dele. O nosso pipeline ele vai servir para dar um feedback adicional, de repente testando em um outro ambiente, com outras características que não aquelas que o ambiente de desenvolvimento tinha. E aí a gente começou a identificar os erros, né? Principalmente erros de dependência, né? Coisas, por exemplo, como algoritmo de resolução de dependência do PIP, que era usado no ambiente de desenvolvimento e que a gente não estava usando o mesmo algoritmo de resolução de dependências, fazia com que as nossas dependências quebrassem. E aí isso foi o que, inclusive, levantou a bola para notificar a equipe de desenvolvimento para dizer, olha, revisem as dependências, porque isso está quebrando. Naquele momento, por exemplo, isso foi uma coisa que passou despercebido para eles, porque eles não, como eles usavam um algoritmo que resolvia isso, para eles o conflito de dependência não ficava explícito, né? Outra coisa no nosso ambiente, na nossa fase de testes, é a checagem de cobertura, né, do código. E aí, isso aqui é uma coisa que é muito particular nossa, né? No nosso caso aqui, por exemplo, a checagem de cobertura está falhando, mas o pipeline não deixa de passar por conta dessa falha da cobertura. O que é a cobertura? Né? A cobertura basicamente diz o seguinte, quantos % de teste você tem para cada linha de código do seu projeto. Né? No nosso caso aqui, a gente entende, olha, a gente quer fazer a validação de teste de unidade e a gente quer, como meta final, ter uma taxa de cobertura de 85%, né, dos testes de unidade. Então, 85% do código tem que ter um teste associado àquele código para garantir que aquele código está funcionando. E o mais importante de todos, né, atualmente para a gente, tem sido esses aqui, os testes end-to-end. Né? Os testes end-to-end, basicamente, é um teste em que valida a funcionalidade em si do software. Né? Você define os seus casos de uso. Olha, o meu caso de uso, por exemplo, pode ser, olha, eu quero criar uma VPN, uma Layer 2 VPN entre dois suítes, entre duas portas de usuário e dois suítes diferentes. Ou eu quero criar um L2 VPN entre duas portas no mesmo suíte. E aí a gente define esses casos de uso e valida esses casos através do end-to-end, tá? Dos testes end-to-end. E isso daqui também é outra coisa que está falhando e que a gente tem reportado isso para a equipe de desenvolvimento. Aí vem as validações de segurança, né? Como já comentei um pouco do trabalho dos estudantes, só complementando aqui o trabalho dos estudantes, a gente tem essa questão dos casos de abuso, que basicamente são os testes que foram desenvolvidos para pegar vulnerabilidade no código, comportamentos anômalos, por exemplo, do LLDP e coisas do tipo. CVE Scanner, que basicamente o que a gente faz é a gente usa uma instância local do CVE Mitre para poder comparar todos os requirements que aquele software tem com versões que tenham possíveis vulnerabilidades. Né? A gente já pegou coisas aqui, não nesse pipeline do Kitos, mas em outro pipeline de outra ferramenta, a gente já pegou coisas do tipo, olha, a biblioteca do editor, né, que você usa lá, que é o editor HTML, ela tem uma vulnerabilidade na versão que você está fazendo o requirement. Então, tem que atualizar essa versão para uma versão que já tem aquela vulnerabilidade corrigida. Então, esse CVE Scanner, basicamente, ele pega todos os requirements e compara se tem alguma vulnerabilidade no CVE Mitre associado com ela. Validação de code smell no Dockerfile. Isso aqui a gente não tem feito ainda, a gente está com a ideia de fazer isso usando o Claire, mas efetivamente não está implantado. Validações de performance também não está implantado e análise estática do código, que basicamente é o Bandit e outras ferramentas que procuram padrões de vulnerabilidade de segurança dentro do código da aplicação e reporta isso como uma anomalia. Aí vem o nosso pipeline de integração, né, a nossa fase de integração, onde basicamente a gente quer avaliar a integração desse software dentro da nossa topologia virtual e dentro da nossa topologia física. Então a gente tem um ambiente virtual em que os testes end-to-end são executados, que não necessariamente usam a nossa topologia, mas tem um ambiente virtual que usa a nossa topologia, exatamente a nossa topologia. E aí o que a gente quer basicamente é dizer, olha, eu vou instanciar
essa versão do Kitos e vou fazer todas as configurações nesse ambiente virtual, assim como eu faria para o ambiente de produção. Tá? Qual que é a ideia disso? É verificar, por exemplo, se as funcionalidades que a gente precisa são atendidas pelo Kitos, se a capacidade do ambiente que a gente está provisionando atende para o que a gente precisa, qual o tempo de execução disso, enfim, coisas desse tipo. E no ambiente físico, como eu falei, essa integração com o ambiente físico da Noviflow para saber se alguma das configurações na API OpenFlow tem conflitos com a forma como o Noviflow funciona. Então, as actions, a gente está partindo agora para usar, por exemplo, as actions de experimentador para fazer configuração de BFD nos links, e isso são coisas bem específicas, e aí a ideia é validar se o Kitos ou se as NAPs dentro do Kitos, de alguma forma, estão gerando um comportamento que vai criar problemas com a integração do Noviflow. Tá? E, por fim, a etapa de deploy. Essa etapa aqui a gente ainda não avançou muito nela, né? A gente tem a ideia de usar o Kubernetes. Na verdade, a gente ainda não sabe se usa Kubernetes, se usa Docker Swarm, se faz instanciamento usando máquinas virtuais mesmo, o modelo convencional de instanciamento de serviços. Esse a gente ainda está estudando um pouco sobre isso, mas a nossa ideia é que a gente possa ter um ambiente instanciado, talvez não um ambiente de produção ainda nessa fase, mas um ambiente instanciado automaticamente para que a gente possa deixar esse ambiente à execução durante alguns dias e validar se ao longo dessa execução, se o software apresenta ainda algum tipo de comportamento anômalo antes de ir efetivamente para a produção, né? E aí, como eu falei para vocês, o que a gente tem atuado mais efetivamente agora são nos testes end-to-end, né, para garantir o funcionamento dos principais serviços, providos pelo Kitos e dos testes de hardware para garantir a integração com o nosso ambiente de hardware, com o nosso ambiente OpenFlow, Noviflow. Em relação aos testes end-to-end, o objetivo é validar as funcionalidades considerando o fluxo de execução completo. Então, a ideia seria simular a execução completa desde a requisição do usuário, provisionamento do serviço, operação do serviço, persistência, consistência e integração com a API SU, no caso com o OpenFlow. Então, por exemplo, se eu estiver falando do provisionamento de um Layer 2 VPN, né? Então eu quero validar se a requisição as requisições que estão sendo geradas casam com a API que deveria ter sido suportada pelo Kitos, né? Ou seja, se o usuário requisitando com base na API que está documentada, ele consegue ter o seu serviço provisionado. Eu verifico se o serviço ele efetivamente foi provisionado, né? Ou seja, se eu consigo, após requisitar esse Layer 2 VPN, se eu consigo fazer um ping entre os dois interfaces de usuário. Operação do serviço, então, por exemplo, vamos supor que um dos links no caminho entre essas duas interfaces caiu, e o Kitos ele precisa comutar isso para um link de backup. Então, durante a operação de serviço, isso está sendo efetivo, né? O Kitos consegue comutar um circuito em caso de falha. Tudo isso dentro do pipeline, tá? Tudo isso dentro dos testes end-to-end, a gente consegue fazer todas essas validações. Persistência, ou seja, se todas as informações que o usuário está submetendo realmente estão sendo salvas no back-end de armazenamento. Consistência, ou seja, por exemplo, vamos supor que a tabela OpenFlow, por algum motivo, perde os fluxos, ou algum dos fluxos OpenFlow na tabela OpenFlow é alterada. O Kitos é capaz de detectar isso e corrigir essa alteração que foi feita na tabela OpenFlow, então a gente verifica também se a consistência está ok. E a integração com a API SU, né, ou seja, se as regras do OpenFlow estão sendo criadas como deveriam ser criadas, né? Como a gente esperava que elas estivessem sendo criadas, sem erros, sem mensagens de erro do OpenFlow e por aí vai. Nossos testes end-to-end, ou pelo menos a maioria deles, acho que 100% dos testes end-to-end que a gente usa estão públicos e disponíveis nesse link aqui. Atualmente a gente tem 48 testes end-to-end sendo executados. A validação dos principais componentes, como o core do Kitos, a Mathline, que provê circuitos Layer 2, Flow Manager, que faz a integração com as tabelas OpenFlow, a Topology, né, que faz a descoberta de links e a manutenção desses links, para verificar se tem algum link que está down, que está up, ou fazer migração desses links. Maintenance, que é basicamente a NAP de manutenção, onde a gente pode, por exemplo, configurar um switch em modo de manutenção e o Kitos automaticamente migra os fluxos daquele switch para um outro caminho da rede. Tá? E usando diferentes topologias, né, para que a gente possa validar como isso escala
de acordo com a topologia, tá? Os resultados atuais, né? Então, desses 48 testes hoje, 11 deles estão falhando, 37 estão passando, e o tempo de execução está girando em torno aí de 40 minutos, né, de execução. E isso é interessante porque é relativamente longo, né? O processo de execução dele é relativamente longo. Porém, para a gente tem sido aceitável esse tempo, né? A gente roda o pipeline uma vez por dia. Esse pipeline ele não é disparado com base no commit do desenvolvedor, ele roda em horários específicos para validar todos os commits ou as versões estáveis do último dia, por exemplo. E esse tempo ele é longo mesmo porque algumas atividades dentro desse processo de validação do teste end-to-end requer uma execução de mais longo prazo. Então, por exemplo, para validar que o LLDP está sendo gerado na frequência que a gente precisa, eu preciso, por exemplo, deixar o LDP rodando, por exemplo, durante 60 segundos, coletar a estatística antes e a estatística depois e validar se a quantidade de mensagens que foi enviada está dentro daquele padrão. Então, esse teste longo acaba se justificando com base no conteúdo dos testes mesmo, na forma como os testes são feitos, tá? E esse aqui é um exemplo de código justamente desse teste. Então, aqui na esquerda, a gente mostra justamente a API de criação de um circuito, né? Aqui eu estou usando sempre a API REST do Kitos, né? O Kitos tem uma interface, tem uma UI web, onde os usuários podem requisitar serviços e suporta também a API REST. Então, nos testes end-to-end, pelo menos nessa fase aqui do teste end-to-end, eu uso sempre a API REST. Tem uma das fases do nosso pipeline que a gente tem os testes de aceitação, onde a ideia é usar o Selenium, por exemplo, para validar a UI e verificar se, enfim, a usabilidade da UI está ok, se as funcionalidades que deveriam ter estão lá, se estão funcionando como esperado, etc. Tá? Mas falando dos testes end-to-end, eu sempre uso as APIs REST, né? E aí essa é uma vantagem do Kitos, porque isso facilita bastante a automação depois. Então eu crio o circuito, verifico se o circuito foi provisionado, né? Se a resposta do Kitos foi como deveria ser, e aí eu faço a verificação do ponto de vista do switch em si. Então a gente pega a saída do dump flows do OpenVSwitch e verifica se a quantidade de fluxos que está lá está correta e se a qualidade dos fluxos também bate com o que a gente requisitou naquela criação. E, por fim, eu faço um teste também do ponto de vista de usuário final. Então, eu faço um ping de um lado para o outro mesmo, na VLAN que a gente provisionou, para saber se aquele link está funcionando, né? E aí, esse aqui é um exemplo de um teste end-to-end. A gente tem um monte de outros testes, né? E alguns desses testes revelam, inclusive, características bem interessantes da ferramenta, né? A gente já pegou casos, por exemplo, em que a ferramenta funciona de uma forma se você não reiniciar a ferramenta, mas quando você reinicia a ferramenta, o comportamento dela é diferente. Então, em alguns testes, por exemplo, a gente faz isso. A gente provisiona um circuito, reinicia a ferramenta de orquestração, aguarda o tempo e verifica como o circuito está, qual a qualidade do circuito, se ele continua provisionado, se ele foi recriado, se teve alguma disruptura de tráfego durante esse processo de reinicialização do controlador. Então, são os exemplos de testes end-to-end. O repositório é público e aí permite também que vocês possam explorar melhor ele. Um trabalho em andamento que a gente tem é justamente a inclusão de novos testes, e aí isso requer mapeamento dos casos de uso. A gente está constantemente discutindo sobre esses casos de uso. Semana retrasada, por exemplo, a gente teve um hackathon interno aqui, onde a gente parou durante 3 dias e parou para pensar justamente sobre os testes end-to-end. Que novos testes a gente queria incluir, como fazer esses testes, cada um foi trabalhando em um teste específico, depois a gente ia compartilhando os resultados. Então, essa inclusão de novos testes tem sido um processo, acho que tem sido o principal ganho que a gente tem tido com o pipeline. Tá? Validação, um desafio que a gente tem é a validação de situações de erro na infraestrutura ou no OpenFlow, né? Por exemplo, um exemplo de erro na infraestrutura é quando o back-end de persistência apresenta algum tipo de falha, né? Vamos supor, por exemplo, que no momento em que você requisitou um circuito Layer 2, o sistema de arquivos estava em modo leitura e o Kitos não conseguiu escrever aquela informação, não conseguiu persistir aquela requisição do usuário. O que acontece com a ferramenta de orquestração? Então, a gente quer estressar os nossos testes ao máximo, inclusive pegando coisas desse tipo e ver como a ferramenta reage, né? E outro exemplo seria erros OpenFlow, né? Então, aquele exemplo típico lá que eu falei da porta que não suporta uma action de output. Então, se eu gero um packet out numa porta que não suporta action de output, aqui eu retorno um erro OpenFlow e eu quero entender como é que a ferramenta de orquestração lida com esse erro OpenFlow, né? A gente
teve um exemplo aqui no Kitos, por exemplo, que ele gerava bastante log sobre aqueles erros e não tomava nenhuma ação em relação a isso. E aí, a partir dessa análise, a gente conseguiu discutir com a equipe de desenvolvimento para poder atuar em cima desse tipo de caso. Um desafio importante disso aqui, dessa validação de situações de erro, é porque nem sempre o hardware que você está usando para testar permite, ou o hardware ou a infraestrutura virtual permite simular situações de erro, né? O OpenV Switch, por exemplo, é uma ferramenta muito robusta, né? Um software switch com suporte OpenFlow muito robusta, mas o OpenV Switch não tem mecanismo de simular erro. Se eu quiser criar um erro proposital no OpenV Switch, por exemplo, eu quero dizer, olha, essa porta aqui não suporta OpenFlow, toda vez que alguém mandar alguma requisição para ela, gere um erro OpenFlow. O OpenV Switch não suporta isso. Então, a gente tem pensado também em soluções nesse sentido de como simular situações de erro. Tá? Outro desafio interessante é como rodar testes em ambiente virtual remoto, né? Por exemplo, o Mininet suporta o conceito de cluster do Mininet, onde você pode rodar instâncias do Mininet remotas e aí, inclusive, ter topologias maiores, mais complexas, ou simulando características de jitter, de delay. O delay até que é mais tranquilo, porque o próprio Mininet, usando o TC, consegue simular o delay. Mas se você quer escalar isso para o ambiente remoto, isso hoje para a gente é um desafio, a gente não está executando isso. Basicamente, a gente roda tudo no container local e aí a gente pretende depois investigar melhor essa execução em ambiente remoto. Isso aqui também vai trazer um benefício para a gente, que é a integração com outros ambientes. Por exemplo, ambiente de roteamento, né? Como os roteadores vão se integrar com a ferramenta de orquestração SDN para prover, por exemplo, um Layer 3 VPN. Né? Se o Layer 3 VPN não for criado dentro da solução OpenFlow, for criado numa solução externa, no próprio roteador, como isso vai se integrar nos testes end-to-end, como é que eu posso validar se esses dois componentes conseguem funcionar corretamente, de forma integrada. Então, a execução de testes remotos tem sido um desafio para a gente. E a integração do GitLab CI com o ambiente de teste de hardware, né? Como eu falei para vocês, a gente usa aqui um framework que a gente desenvolveu em casa para poder fazer esses testes no ambiente de hardware. E hoje o desafio para a gente é como é que eu faço para integrar o GitLab com esse ambiente, né? A integração mais simples que a gente pode pensar é simplesmente executar um script, né, no back-end de Shell, por exemplo, do GitLab CI. Mas isso talvez não seja tão efetivo para a gente visualizar o erro, né? Ou separar, segmentar esse erro para ficar mais claro na hora que o pipeline falhar, onde é que está falhando e por que está falhando. Então, a gente está pensando um pouco sobre essa integração. Talvez, inclusive, as APIs gRPC dos equipamentos possam ajudar a gente um pouco nesse sentido, né? Próximos passos de desafio. Então, uma das coisas que a gente está investigando, o que a gente já encontrou como um desafio vai ser esse processo de lançamento de software, né? Então, assim, como é que eu faço para gerenciar releases, por exemplo? Né? O software tem a release dele, no caso o Kitos tem o processo de release dele, mas a gente já percebeu que talvez a gente precise de modificações nossas para esse software. Como é que a gente vai integrar o nosso processo de release dentro do processo de release do Kitos? Vai ser simplesmente uma nova versão implementando a versão do Kitos, vai ser uma versão completamente diferente da versão do Kitos. Então, esse processo de lançamento de software é uma coisa importante para a gente. Outra coisa importante é o processo de gestão de senhas e o processo de autorização. A gente tem usado muito o Vault para poder fazer gestão de senhas, mas, enfim, as chaves de API do Vault, o processo de autorização em si ainda permanece ainda uma questão meio aberta para a gente entender melhor como a gente pode melhorar a segurança dessa gestão. Tá? O deploy, né, como eu comentei, a gente tem usado a gente está pensando em usar o Kubernetes, mas a gente não tem ainda 100% de certeza se essa é a melhor forma de fazer. A gente está pensando também sobre o uso do DocSwarm ou de VMs. Isso, inclusive, essa pendência sobre o deploy tem a ver com a própria arquitetura que a gente quer de deploy do Kitos, né? Por exemplo, a gente quer rodar o Kitos como cluster, a gente quer rodar o Kitos como uma instância só. Rodando o Kitos como cluster, vai ser um cluster ativo-passivo, ativo-ativo. Se for ativo-ativo ou ativo-passivo, como é que eu faço para gerenciar, por exemplo, o proxy da API Sul, né? Como é que eu faço para gerenciar a conexão OpenFlow com switches nesse cluster, né? Vai ser um IP virtual e o switch vai conseguir entender que ele mudou a conexão com o controlador quando eu mudar o IP virtual do nó do cluster ou não. Eu preciso de algum proxy intermediário para poder fazer isso. Tá? Downtime zero, deploy com downtime zero. Né? É possível a gente fazer uma instância do Kitos
uma instância de deploy do Kitos que não traga nenhum tipo de downtime para a gente quando a gente fizer um novo deploy, que tipo de passos ou que tipo de ações eu preciso tomar para garantir um zero downtime deploy, tá? E os próprios ajustes no pipeline, né, que também é um desafio. Então, qual é a melhor ordem de execução? A gente ainda está aprendendo com isso, ou talvez a gente mude um pouco essa ordem de execução para ter os testes de unidade rodando primeiro, ou não, os testes de segurança, mas a gente ainda está aprendendo com isso e a gente entende que isso vai ser importante pensar sobre essa ordem de execução no futuro. Gerenciar as saídas e as falhas conhecidas, né? Por exemplo, acho que nos últimos 15 dias, todas as execuções do pipeline falharam. E apenas nos últimos 3 dias, as execuções do pipeline falharam por uma falha nova, uma falha que não era conhecida previamente. A questão é, eu sei disso porque eu estou fazendo essa análise manual, né? Mas como automatizar esse processo de análise da saída para identificar falhas que são conhecidas ou não? Uma falha conhecida, tipicamente é um bug na ferramenta que eu já abri uma issue no GitHub e a equipe de desenvolvimento já está trabalhando. Mas e uma falha nova? Né? Essa falha nova tem uma prioridade muito maior do que uma falha já conhecida. Então, gerenciar isso permanecendo um desafio para a gente, tá? E integração com outros pipelines, né? Por exemplo, o nosso pipeline está ficando bastante longo, né? Pelo menos nessa modelagem inicial que a gente está fazendo, está ficando bastante longo. Talvez fosse o caso da gente quebrar esse pipeline em outros pipelines, né? Por exemplo, um pipeline só para fazer o build da imagem, e aí no pipeline de validação do end-to-end, dos testes de segurança, eu já suponho que a imagem está construída, que já tem uma versão estável do software e faço essa validação em cima da versão estável do software. E aí o lançamento de uma nova versão estável se tornaria o gatilho, né, para o segundo pipeline. Então, como fazer essa integração dos pipelines também ainda é uma coisa que a gente está pensando e discutindo. Tá. Para finalizar, algumas considerações finais, né? Então, esse é um trabalho em andamento ainda, que a gente está pensando aqui para a Enlight e para essa integração com a ferramenta de orquestração do SDN, que é o Kitos. A execução de testes é o resultado mais importante que temos visto até aqui, ou seja, a partir do momento que a gente começou a planejar esse pipeline e colocar coisas para executar dentro desse pipeline, acho que a coisa que a gente mais ganhou com isso foi a quantidade de testes que a gente tem para validação do Kitos, né? Infelizmente, ainda não tem um teste que passou 100% sem falha. A gente tem discutido bastante com a equipe do Kitos para melhorar isso, mas, sem dúvida, o nível de robustez que a ferramenta tem hoje é muito, muito maior do que o que ela tinha quando a gente começou com a construção desse pipeline, justamente porque a gente começou a pegar mais problemas. E é ótimo que esses problemas aconteçam agora mesmo, antes da ferramenta estar em produção, e acho que a maturidade da ferramenta vai ser muito maior, né, a partir dessa implantação. A automação e implantação do pipeline oferece desafios importantes. Até comentei isso na apresentação que eu fiz da última vez aqui para o POP, né, que automatizar alguma tarefa é extremamente custoso. Fazer a tarefa na mão é muito mais rápido, mas automatizar tem diversas vantagens de sistematizar, de ganho a longo prazo, etc. Então, acho que vale muito a pena trabalhar nesse processo de automação justamente por conta disso. E aí a gente tem que ficar sempre atento às boas práticas da cultura DevOps. Como eu falei, o nosso time aqui é um time de engenheiros de rede, né? A gente não tem um pé muito forte nessa cultura DevOps, então o que a gente tem que fazer basicamente é ler a literatura, é ler as referências, é estudar, é estar atento às conferências para aprender um pouco mais sobre a cultura DevOps e adotar as melhores práticas no nosso ambiente. E infraestrutura como código tem sido uma realidade muito forte, né? O tempo que eu executo, que eu passo aqui desenvolvendo código para orquestrar a infraestrutura é extremamente alto se comparado com o tempo que eu vou na CLI dos equipamentos ou faço comandos na CLI dos equipamentos para fazer algum tipo de comparação. Então, isso também é uma realidade que mudou bastante e que está vindo bastante forte aqui na Enlight. E aí, basicamente, é isso. Bonfim, eu não sei se tem alguma pergunta aí mais no chat, eu acabei não acompanhando mais o chat, mas eu encerro por aqui a apresentação inicial. Obrigado. Ítalo, obrigado aí pela apresentação, né? Mais uma de altíssimo nível, como não era diferente da gente esperar. Muito bom mesmo, e parabéns aí pelo trabalho que vocês têm conduzido aí. Fico bem feliz aí de ver esses resultados. Tem algumas questões aqui do Galiza. No final, antes eu não percebi nenhuma outra questão que não tenha sido respondida no próprio chat. O Galiza pergunta, em qual etapa dos testes vocês reproduzem o ambiente dos testes?
Vocês fazem testes funcionais também? E testes de carga? Sim, boa pergunta, Galiza. A primeira foi em qual ambiente, em qual momento do teste a gente faz repete só o comecinho aí, Bonfim, que eu... Em qual etapa aí dos testes vocês reproduzem o ambiente de testes? E se Ah, vocês fazem perfeito. testes de cargas e funcionais? Foi a 14h38 para você facilitar localizar no chat aí. Ah, perfeito, perfeito. Isso é uma questão bem importante, né, que Galiza trouxe aí, né? No começo até que a gente estava construindo o pipeline, volta e meia falhava o pipeline e a gente ficava sempre se perguntando, o pipeline falhou porque os testes estão com algum problema ou porque o software realmente tem algum problema, né? Então, a validação do pipeline acho que aconteceu de uma forma natural à medida que a gente foi evoluindo com o desenvolvimento do pipeline, à medida que a gente foi tendo mais pessoas da equipe envolvidas, testando e dando feedback. Até hoje a gente sempre busca refazer o mesmo teste que a gente teve de resultado do pipeline. A gente sempre refaz o mesmo teste de forma manual, né? Tanto é que essa infraestrutura de teste do Mininet, eu não mostrei aqui a infraestrutura de teste do Mininet, mas está no GitHub que eu compartilhei, e a infraestrutura de teste do Mininet, uma das coisas que ele faz é definir as topologias de forma isolada dos testes. Isso permite com que a gente rode o teste manualmente e valide se aquela falha realmente está acontecendo ou se é um erro do código que foi desenvolvido, né? Então, essa é uma forma de que a gente valida o ambiente de testes, né? E a outra pergunta sobre os testes funcionais e os testes de desempenho, né? A maioria dos testes hoje estão sendo feitos com funcionalidade, né? São testes funcionais validando as funcionalidades do Kitos ou desse ambiente que a gente quer testar. A gente fez alguns testes de desempenho, mas esses testes de desempenho não estão integrados no pipeline, né? A gente está num esforço agora de fazer essa integração também dos testes de desempenho no pipeline, mas eles são feitos de forma separada, né? Um exemplo de um teste de desempenho que a gente faz é criação de X Layer 2 VPNs e verificação de como é que o kit se comporta em termos de atendimento dessas requisições, provisionamento dos circuitos em si e gerenciamento de memória, CPU, etc. da ferramenta de controlador. Esse é um exemplo. O outro exemplo que a gente faz de teste de desempenho é solicitar requisições de novos circuitos por segundo, né? E isso vai impactar depois, por exemplo, na quantidade de modificações da tabela OpenFlow por segundo que o switch suporta. Então, a gente fez um teste gerando 100 requisições por segundo, 200 requisições por segundo, e esse teste foi bem interessante, inclusive, porque mostrou para a gente, apresentou para a gente um bug de race condition no Kitos que a gente não tinha se atentado antes. A gente só pegou esse bug de race condition quando a gente começou a fazer esses testes de desempenho, principalmente de modificação de fluxo. Aí a gente reportou o bug, o pessoal trabalhou na correção, já está corrigido, etc. Mas realmente ainda é um desafio para a gente integrar isso dentro do pipeline. Ítalo, eu acho que as questões foram respondidas. Pessoal, se tiver alguma questão, põe no chat ou pode abrir o microfone e perguntar. Se não houver, né, a gente pode encerrar por aqui a sessão de hoje. Deixa eu ver o pessoal aí, o Billy está comentando aqui no chat, deixa eu ver se viu alguma questão. Você é só agradecimento, vamos olhar aqui rapidinho. Tem uma questão aí do Ibiri, então você deve estar vendo. Tem, Biri. O ambiente de pré-deploy que a gente tem é baseado em máquina virtual, né? Então a gente tem uma máquina virtual em que a gente faz a construção a gente faz a execução desse ambiente do Kitos, quer dizer, a figura basicamente é o seguinte, a gente roda o pipeline, quando o pipeline passa, ao final do pipeline eu não tenho o deploy em produção, mas eu tenho a publicação da imagem de produção no repositório interno nosso de imagens. Então, assim, como resultado inicial, eu tenho essa versão do container Docker que está estável. Aí eu pego essa versão do container Docker, crio uma máquina virtual e na máquina virtual eu rodo essa instância Docker. Eu não falo nem que isso é um ambiente de containerização, porque basicamente é uma máquina virtual rodando um container dentro, só para usar a facilidade que o Docker tem de provisionamento. Né? Mas basicamente esse é o ambiente de pré-deploy. Aí nesse ambiente de pré-deploy é onde o pessoal usa o framework, por exemplo, de testes com o ambiente de hardware, né? O framework que o Jerônimo desenvolveu para rodar os testes do Noviflow dentro desse ambiente de pré-deploy. Então, basicamente, esse é o nosso cenário, essa é a figura que eu queria mostrar.
Então, pessoal, eu agradeço a todos pela participação, né? Vamos encerrar, já é 14, 15 e 10 praticamente. Vocês estão com tudo isso, se tiver mais alguma questão, ele certamente vai responder. Então, pessoal, nós nos encontramos aí em algumas semanas, né? Teremos a próxima apresentação do Jerônimo, né? Sobre o Q Factor Project, né? Projeto Fator Q, não sei se pode traduzir diretamente, que vai acontecer no dia 9/4, tá? Eu coloquei aí no chat, né? O nosso site, lá no site do Pop, tem o Net Café, onde a gente coloca a grade dos eventos, tem a lista de inscrição, é importante que vocês participem para poder saber de novos eventos, novas atividades, mudança de data, etc. E essa apresentação que está sendo gravada, a gente vai colocar lá, né, na próxima semana, essa gravação, para que quem não pôde acompanhar aqui ao vivo, né, possa acompanhar depois. Então, pessoal, bom final de semana a todos, fiquem seguros. Não saiam, se sair, usem máscara. Se usarem máscara, higienizem as mãos com álcool. Vamos ficar firmes e seguros. Ítalo, um abraço aí para você e toda a família, meu velho. Obrigado aí. Tiago, muito obrigado, velho, pelo convite mais uma vez. Agradeço bastante aí os comentários no chat, as perguntas. Vi bastante amigos aí, o pessoal das antigas mesmo, que a gente teve muito trabalho em conjunto, então é muito bom sempre estar aqui falando para vocês e apresentando. Nos vemos em breve. Um abraço, pessoal. Valeu.